Oi, pessoas queridas, eu tô aqui hoje para falar com vocês sobre esportes radicais e fibromialgia. Na verdade, não são esportes tão radicais assim, são só algumas atividades, algumas coisas que eu tenho feito. E como eu compartilho no Instagram, no Facebook, no YouTube, as pessoas me perguntam muitas coisas. Então eu decidi gravar um vídeo para contar um pouco das minhas experiências com essas atividades. Eu fiz um vídeo já recentemente, procurem aí no canal, sobre viagens com fibromialgia, falando sobre algumas adaptações que tem que ser feitas, entender quando você tá bem, quando você não tá. E essas atividades que eu vou falar hoje são um pouco parecidas com esse tipo de coisa como quando eu vou viajar. Por quê? Porque exige que você esteja se sentindo bem no dia. Afinal, você não vai conseguir fazer alguma super atividade se você estiver num dia de crise ou de muita fadiga. Então, acho que da mesma forma que eu gosto de me programar para viajar, eu gosto de me programar para fazer esse tipo de atividade em momentos que eu esteja me sentindo bem. E aí as coisas que eu geralmente faço eu cuidar do meu sono nos dias anteriores a esse passeio, prestar atenção na minha alimentação e fazendo um preparo psicológico para essa atividade, entender quanto tempo que vai durar, que coisas que estão envolvidas, como que é de fato na prática a atividade, porque aí você consegue se organizar para que tenha um menor impacto nos seus sintomas e você consiga fazer de um jeito sem acabar com a sua energia. Então, acho que o que mais deu perguntas foi um post que eu fiz aí sobre uma viagem que eu estava fazendo, que é em Socorro, interior de São Paulo. É uma cidade cheia de atividades, como rafting, escalada, trekking, tem um monte de coisa legal. E aí eu postei algumas fotos de um fim de semana que eu passei fazendo várias atividades e as pessoas me perguntaram muito. Então, eu vou falar sobre algumas, assim, que eu já fiz, né? Por exemplo, rafting. Rafting é aquele bote no rio que você vai com várias pessoas remando e aí você fica horas lá. No caso da vez que eu fui, a gente ficou 3 horas no rio, num super sol e remando, fazendo bastante força. Tem que fazer bastante força na perna também para sustentar o seu equilíbrio dentro do bote. Então, são várias coisas a se considerar, né? O tempo que você vai ficar lá, a força que você vai fazer com o braço, essa força com a perna e o desgaste por estar ali molhado, né? Se não tiver um dia de tão calor, de repente aquele ventinho na água gelada com a roupa úmida é uma coisa que pode incomodar. Eu fui num dia que estava muito quente, porque ficar passando frio no Rio é um negócio que eu sei que não ia me fazer bem. E aí tem algumas coisas, por exemplo, a gente rema e ajuda, mas quem conduz mesmo o bote é o instrutor. Então são várias pessoas, se você não conseguir fazer muita força e tal, as pessoas que estão no bote conseguem dar conta disso, então de repente é legal você estar acompanhado com alguém que sabe da sua situação, ou você explicar isso para a empresa que vai fazer o passeio com você. Isso vale para qualquer atividade, né? Qualquer passeio que você vai fazer, qualquer um desses tipos de esportes, você geralmente vai acompanhado de alguma empresa. E explicar a sua situação para quem vai te acompanhar, para os instrutores e até mesmo para a equipe que estiver junto com você, as pessoas, às vezes pode ajudar a não ficar com muitos imprevistos ali no meio do passeio, né? No meu caso, eu tava com a Carol e eu tava num dia que eu tava me sentindo muito bem. Então, assim, foi muito legal. Eu fiz bastante força com o braço, mas como eu também já faço academia, já sou uma pessoa bem ativa, não teve um impacto tão grande assim na dor. Só que eu tive uma fadiga terrível depois, né? Porque fiquei lá no sol, molhada e nada, e volta e rema muito tempo. E aí na volta, né, a gente volta num tipo um caminhãozinho. Eu já tava muito, muito exausta e fiquei lá tentando manter a calma para não me desesperar, porque quando começa a vir a fadiga, já a tendência de enlouquecer, né? Meu Deus do céu, exagerei e tal. Fiquei calma e tal, precisei descansar bastante, mas deu tudo certo. Não tive grandes consequências no dia seguinte, nem nada. Então foi muito legal. Eu amo água doce, eu amo rio, eu amo natureza e pra mim foi uma coisa muito, muito gostosa, apesar do cansaço. Né? Claro que se você tem uma situação física um pouco mais sedentária, tal, é legal
prestar atenção, né? Talvez não fazer o rafting tão extenso quanto o que eu fiz, que foi de 3 horas. Mas enfim, é possível, né? Eu sempre acho que é possível fazer as coisas que a gente gosta, desde que tenha alguma adaptação. Uma outra coisa que eu fiz, que foi lá em Socorro também, foi voar de parapente, que é como se fosse uma asa delta, só que você não vai deitado, você vai sentado numa cadeirinha, o instrutor vai atrás de você e você sobrevoa, né? Isso aí não exige uma grande coisa física, porém, o que pode incomodar, tanto nessa quanto em todas essas outras atividades, são os equipamentos de proteção no corpo. Então, quando eu fui fazer tirolesa, foi a mesma coisa. Quando eu fui fazer arvorismo, e várias outras dessas atividades, os equipamentos são muito apertados. Então, você coloca você veste uma coisa para te sustentar, né, aqui na pelve, no quadril. Você geralmente aperta capacete. Então, essas coisas às vezes me causam um certo incômodo no corpo, né? Principalmente quem tem sensibilidade à dor. Isso pode ser uma coisa que atrapalha. Quando eu fui fazer a tirolesa, se eu não me engano, que é aquele que você tá no topo, né? Você sobe de algum lugar e você escorrega através de uma corda e vai, tipo, voando, atravessando o lugar, né? A montanha. E isso também tem um grande esforço físico, mas essa última que eu fiz estava muito apertada. E eu até na hora fiquei pensando, gente, o que eu faço, né? Porque precisa por uma questão de segurança, mas tá me machucando, tá apertando minha coxa e tal. Aí eu fui ver, será que tá machucando porque tá realmente apertado ou por causa da fibra, né? E eu percebi que era por causa da fibra. Enfim, eu fiz um trabalho ali mental de tentar acomodar, conversar com o instrutor o quanto que dá pra fazer. Eles sempre perguntam, tá machucando e tal. De repente você pode até explicar, ah, eu tenho um problema, que tenho mais sensibilidade à dor e tal. Sem grandes polêmicas. E ajustar, mas eu tava tão empolgada com o que eu ia fazer, eu fiquei pensando, vai ser rápido, tá muito gostoso isso aqui, tá muito legal esse passeio e tal. Então acabou dando tudo certo. Mas é uma coisa que a gente pode enfrentar aí uma certa dificuldade, né? Nesse dia que eu fiz a tirolesa, eu fiz várias outras coisas lá, fiz arvorismo, que aí precisou de uma puta força, porque você tem que se equilibrar nas cordas, no meio das árvores. É que eu gosto muito dessas coisas de equilíbrio, de força. E como eu falei, eu estou no momento muito ativa, então eu soube que ia dar conta. Fiquei um pouco preocupada porque era um dia inteiro de atividades, a gente fechou um pacote e a gente se organizou para fazer as atividades mais cansativas de manhã, para depois à tarde fazer só algumas coisas mais light. E eu já fui com a mentalidade de que se eu não aguentasse, tudo bem, eu ficava descansando lá no parque. A Carol, se quisesse fazer, fazia. Eu acho que ela ia acabar ficando comigo descansando. Mas já fui sem esse peso de, meu Deus, não sei se eu vou aguentar, né? Fiz alguns descansos no meio do passeio. E no final do dia, a mesma coisa. Já tava com um nível de fadiga muito grande. Um pouco preocupada, um pouco de mau humor já pra conseguir descansar e saber se ia dar tudo certo, mas eu descansei um pouquinho e fiquei bem, né? E aí eu fico pensando, nossa, tem dias que eu não aguento fazer nada e esse dia eu fiz tanta coisa. Fiz 5 atividades, fiquei o dia inteiro no parque, entrei na água, saí molhada, me troca e vai, molha de novo. E eu não fiquei mal nos dias seguintes. E às vezes com uma coisa muito pequena eu fico, né? Então eu acho que fica muito uma reflexão de que quando a gente tá emocionalmente bem, quando a gente tá fazendo alguma atividade de livre e espontânea vontade, com prazer e principalmente sem medo, sem se estressar, sem ficar nessa preocupação de o que vai acontecer, se eu vou dar conta ou não, é muito mais fluido, é muito mais leve, mesmo que o seu corpo esteja cansado, você consegue desfrutar muito melhor da atividade, né? Não sei se teve mais alguma coisa que eu fiz. Trilhas, eu faço muito trilha, e aí alguns cuidados que eu tenho. Colocar só o essencial na minha mochila, porque o meu ombro dói muito quando eu carrego peso.
Eu nem preciso carregar muito peso, né? Pouca coisa já é suficiente para machucar meu ombro. E aí nisso a Carol, que me acompanha aqui, né, é uma santa, ela sabe também, então ela muitas vezes carrega pra mim a mochila. Mas são trilhas curtas que eu faço, né? No máximo, assim, 3 horas. Não precisa levar barraca, não precisa levar coisas muito longas, né? Muito pesadas. Mais uma água, uma barrinha, alguma coisa assim. Então, ir conciliando essas coisas, né? Encontrar pontos de apoio, que são pessoas que podem te ajudar, ou se você não tem ninguém. Lá em Socorro mesmo tem muitas atividades acessíveis para pessoas com deficiência, para pessoas com necessidades especiais. Então, às vezes é uma questão de ajustar. Na nossa cabeça o monstro é muito maior, né? Ai, não vai dar por causa disso, por causa daquilo. De repente existem alternativas, existem formas de você fazer aquilo que você gosta, se divertir, sem ter que escolher, né? Ou tudo ou nada. Dá pra achar um meio termo. Então, pra mim é muito gostoso essas coisas. Eu até tô me sentindo muito radical nos últimos tempos, porque a gente tem feito muitos desses passeios. A Carol gosta muito disso, então a gente acaba se organizando pra ir. E eu sempre fico nessa preocupação do tipo, será que eu vou estar bem e tal? Mas como ela já sabe da minha fibro e também tá tudo bem pra ela, a gente sabe que se eu não estiver bem, a gente muda os planos, né? Faz um plano B. Então isso já me dá uma segurança emocional muito grande de não ficar me cobrando. Uma vez eu fui num parque aquático, tem até um fibra desabafo no canal também sobre isso. Eu fui num parque aquático com algumas amigas e a Carol. E a gente tava 1 hora já na fila de um brinquedo que era o mais esperado de todos. E eu não aguentei, eu precisei sair. E todo mundo saiu comigo, ninguém quis ficar na fila. Então foi uma coisa muito desgastante pra mim, fisicamente, emocionalmente, porque eu me senti super culpada das pessoas saírem da fila pra ir, né, fazer companhia pra mim e tudo mais. E isso me desencadeou uma crise de fadiga que durou mais de um mês. Foi muito, muito pesado na época. Então, assim, eu não sei qual é a fórmula. Eu sei que hoje eu estou numa fase muito boa, tenho feito exercícios, tenho conseguido controlar, equilibrar as minhas emoções muito melhor do que naquela época que eu já estava passando por um período difícil emocionalmente. Estava muito ansiosa, estava com algumas questões no trabalho. Então, acho que somam todas essas coisas e pioram, né? Eu acho que eu sempre tomo cuidado em falar, porque a fibromialgia ela não é originada por um problema emocional, mas as emoções afetam muito o controle dos sintomas, porque as emoções afetam muito a saúde de qualquer pessoa, né? Uma pessoa que está muito ansiosa, que está muito estressada, geralmente tem menos disposição, começa a se alimentar de uma forma diferente, o intestino não funciona bem, não dorme bem. Então isso também acontece com a gente, só que as consequências acabam às vezes sendo um pouco mais drásticas por causa dessa sensibilidade, né? O quanto que a dor muda e a fadiga quando você tá nesse estado de estresse, porque o estresse está enviando é, substâncias inflamatórias para o seu corpo, está enviando substâncias de estresse mesmo, de tensão. Então é natural que os sintomas fiquem piores. Então eu sempre tento fazer essa relação de me preparar, não só fisicamente, mas emocionalmente também, para esse tipo de atividade. E que não seja algo radical na natureza que você não gosta, mas muitas vezes é alguma coisa que exige um trabalho físico, né? Por exemplo, eu fiz patinação no gelo outro dia. E aí, assim, eu tava num dia muito cansada, já tinha combinado de ir há muito tempo, então eu não quis furar, mas já fui com essa consciência de que eu vou lá, eu vou tentar, se eu não me sentir bem, se eu tiver com muita dor, se estiver cansada, eu paro, eu faço companhia para as pessoas, tudo bem. No fim, a gente patinou meia hora, porque é super cansativo, e foi super legal, foi muito legal descobrir meu corpo naquela nova atividade. E são coisas que eu gosto muito de fazer porque mantém nosso corpo ativo, é uma forma de lazer que é muito saudável, que é divertida, que você explora novas possibilidades do seu próprio corpo. Isso contribui até para o seu próprio autoconhecimento físico, sua autopercepção em relação ao seu corpo. Então, eu gosto muito desse tipo de coisa e tô falando aqui nesse vídeo porque muitas pessoas perguntaram que também gostam, mas muitas vezes não conseguem fazer.
Então, claro, você não vai sair de um sedentarismo absoluto para fazer talvez essa atividade de 5 atividades no dia, com árvore, com rio, porque talvez possa ser demais para o seu momento, né? Mas não é impossível que você faça atividades desse tipo. Eu já fiz esqui também. Tem uma estação de São Roque também, que é uma cidade aqui no interior de São Paulo, que tem uma estação de esqui, que lógico não é na neve, né? É uma simulação. Acho que no inverno eles até fazem alguma coisa com neve, né? Com gelo. Mas foi uma experiência muito legal também, foi super cansativo, mas você vai equilibrando, né? O dia anterior, o pós. Assim como a academia, muitas vezes as pessoas depois da academia ficam, às vezes, dias com muita dor, e é natural, principalmente para quem não costuma movimentar o corpo. Então é tudo questão de adaptação, questão de flexibilidade e muito importante autoconhecimento em relação à sua situação, às suas condições, o que você tem vontade de fazer, o custo-benefício disso, quanto você acha que isso vai te dar prazer ou não. Mas acho que a mensagem final do vídeo é, que eu sempre falo, não deixe a fibromialgia ser uma grande limitação para que você pare de fazer completamente as coisas que você gosta. Faça adaptações, mude talvez a expectativa que você tinha em relação àquilo, faça numa intensidade menor, uma quantidade menor, mas vá atrás das coisas que você gosta. Se você gosta de dançar, se você gosta de passear, encontre formas para fazer isso. Existem milhões de possibilidades na vida e nesse tipo de passeio, nesse tipo de lazer. Com certeza você vai encontrar alguma forma de fazer aquilo que nutre seu coração, que nutre o seu, né, lazer, que isso é extremamente importante para o controle também, o tratamento da fibra. Prestar atenção nos nossos hobbies, no nosso lazer, é algo que transforma o nosso bem-estar. Mesmo que depois custe aí um pouco mais de dor, um dia com fadiga, mas aos poucos a gente vai encontrando qual que é o nosso limite, qual que é essa linha tênue para conseguir ter uma vida feliz, se divertir, estar com a família, estar com amigos e não que isso não custe a sua saúde e o seu estado, né, de descansar, de estar bem sem dor. Então, acho que a ideia geral é uma esperança e uma consciência de que quanto mais você entende sobre seus limites e sobre o que você precisa ou não, fica muito mais fácil de se comunicar e de encontrar esses caminhos para fazer esse tipo de coisa, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado. Quem quiser, vai lá no meu Instagram, que é Livia de Bem com a Fibro. Tem várias fotos dessas atividades que eu fiz e lá a gente consegue conversar um pouco melhor também. Acompanhem o canal no YouTube, acompanhem a página. Sigam, curtam, se inscrevam, acompanhem, deixem seu comentário com suas dúvidas. Esse vídeo mesmo é um pedido que eu recebi em comentários anteriores. Então, conforme vocês vão me falando o que vocês gostariam de saber, de me ouvir falar, eu vou gravando esses vídeos também para que a gente mantenha aí coisas interessantes que vocês gostem de ouvir. Tá bom? Um beijo, aproveitem, vão, se divirtam, façam atividades, explorem, tenham ousadia e depois eu quero saber dos resultados, tá bom? Um beijo.